Aí. Alô, alô, alô. Oi, agora tá melhor. Bom, então a gente vai pegar a primeira parte de física para terminarmos estudos de caso de lei de Newton, tá? A gente começou essa semana, mas fizemos poucos exercícios. Aqui. Aí. Bom, gente, a gente tinha começado a fazer os exercícios da primeira aula de dinâmica da parte de leis de Newton. Fizemos alguns, chegamos a fazer o último, acho que foi o de atrito, a questão número 10 ou foi a 11, eu não me lembro. Eu queria, antes da gente ir para a segunda aula, eu queria fazer algumas questões ainda da primeira, tá? Sobretudo a aula 12. Só para a gente lembrar um pouquinho, a questão 12, tá? A questão 12 é uma questão boa para a gente lembrar de força elástica. Força elástica. Força elástica. Tá? Quando a gente estuda a lei de Newton, normalmente o estudo ele é feito assim. Primeiro a gente fala da primeira, da segunda e da terceira leis, né? Inércia, ação, reação e princípio fundamental. E depois a gente vai destrinchando tipos de estudos de força. Então a gente fala de plano inclinado, força de atrito, força centrípeta, tração, polia. Então, o objetivo dessa aula, sobretudo, é falar um pouquinho sobre esses sistemas, né? Primeira aula a gente falou da primeira, segunda e terceira leis, e agora a gente vai falando dos estudos. Na questão 12, ele fala o seguinte, ó. O gráfico está lá no finalzinho da página 20, tá bom? Lá no finalzinho da página 20. Ele fala assim: o gráfico abaixo mostra o comportamento da força elástica que atua numa mola em função do seu comprimento ao ser submetido a uma força F. Então imagina o seguinte, ó. Você tem aqui um sistema onde eu vou colocar aqui uma mola aqui, aqui. Isso aqui é uma mola. Ela foi presa numa parede, tá? Que é a parede. Tá? E aí eu posso pegar essa mola e aplicar e puxar ela para a direita ou apertar ela para a esquerda, tá? Aqui a mola, vamos dizer que ela está no comprimento L0, a gente vai chamar de L0. Esse comprimento é o comprimento onde a mola não está nem contraída e nem esticada. Aí, beleza. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar e vou apertar essa mola para a esquerda. Vou fazer isso aqui, eu vou comprimir ela. Vou comprimir a mola. Aqui. Aqui ela tem compressão, ó. Tá? Beleza. Eu estou segurando a mola aqui. Aqui a gente sabe que se eu soltar essa mola, existe uma força que vai voltar com ela para a posição original. Então imagina, por exemplo, aqui surgindo uma força para cá, ó. Tá? Quando a gente contrai uma mola, quando a gente contrai uma mola, a tendência dela é sempre tentar voltar para a posição original. E quando eu estico a mola, vale a mesma coisa. A tendência dela é sempre voltar para a posição original. Tá? Essa força elástica, ela depende basicamente de duas coisas. Ela depende do tipo de mola e depende da deformação que você fez na mola. Tá? São as duas coisas que os dois vão dizer assim, são os dois parâmetros que vão fazer a força elástica ficar maior ou menor. Tá aqui, ó. Tá. A matemática disso é o que a gente chama de lei de Hooke. A lei de Hooke fala que a força elástica que atua numa mola é igual a uma constante que é chamada de constante elástica multiplicado por um delta L. Você pode chamar de delta L, delta X, depende de como que vocês aprenderam isso na escola.
tá? Esse ΔL, gente, é o que a gente chama de deformação. Tá? A constante elástica, gente, é um parâmetro que depende da mola. Né? Eu costumo brincar que existem basicamente assim, dois tipos de mola. Que eu acho que aí a gente consegue entender qual que é a real da constante elástica. Existe um tipo de mola, vamos chamar de mola dura e mola mole. Ou seja, o que isso quer dizer na prática? Existem molas que para você fazer a deformação é mais fácil. É uma mola mole. Existem molas que para você conseguir fazer a deformação é mais difícil, é mais complexo. Então a mola é dura. Quem vai dizer para a gente isso, o tipo de mola, entre aspas, é a constante elástica. Tá? Outra coisa que eu queria comentar é o seguinte: olha para isso aqui e pensa numa função matemática. Tipo assim, ó, y igual uma constante vezes um número. O y e o número são as grandezas que variam. A constante ela é constante. Então, olhando para essa fórmula, o que é importante guardar? Que a força elástica, essa força aqui, ela é proporcional ao quanto você deforma a mola. Tipo, se você deforma um pouquinho a mola, só um pouquinho, a força é pequenininha. Se eu vou esticando a mola demais, se eu vou deformando a mola muito, a força elástica vai aumentando. Então, ó, quanto maior a deformação da mola, quanto maior a deformação da mola, maior a força elástica. Tá? Como essa relação é diretamente proporcional, muitas vezes o exercício, que é o caso agora, né, vai apresentar um comportamento da força elástica por meio de gráfico. Tá? Geralmente, questões de força elástica tendem a aparecer com gráficos. Acho que eu deixei minha garrafinha lá fora. Pois é, deixei. Espera aí, gente, deixa eu pegar lá. No exercício, ele fala o seguinte. Vamos lá. Voltando no exercício. Deixa eu só mudar aqui. Aqui. No exercício ele fala o seguinte, ó. Ele mostra um gráfico, lá já na página 21, né? Ele mostra um gráfico onde no eixo Y eu tenho a força elástica e no eixo X eu tenho o comprimento da mola. Ali, ó. Tá? O gráfico, ele começa no 20 e vai embora. Ele começa no 20 e vai embora. Aqui. Beleza? Aí ele vai fazer algumas perguntas. Peraí. Tem café, amigo? Você fez? Ah, tá, beleza. Eu não sei mexer naquela cafeteira. O Eloy tá fazendo café. Eu não sabia que o Eloy tinha aula hoje. Aí ele começa a fazer as perguntas. Primeira perguntinha. Determine o comprimento natural da mola. Observa aqui no gráfico, gente, que a força elástica... desculpa. O gráfico ele começa nesse ponto aqui, ó. Esse ponto representa o que para nós? Que quando o comprimento da mola é 20, a força elástica é 0. Então, se o comprimento da mola é 20 e a força elástica é 0, quer dizer que 20 é o comprimento natural da mola.
comprimento natural da mola é 20 centímetros. O que a gente chama de comprimento natural? É a mola sem esticar e sem deformar. Tá? Ela só começa a aparecer força elástica depois dos 20 centímetros. B. Obtenha a elongação da mola quando a força é 100 newtons. Lá em cima. Lá em cima. Pega lá os 100 newtons. 100 newtons. E projeta o ponto no eixo Y, no eixo X, perdão. Projeta o ponto no eixo X. Para 100 newtons, a elongação da mola é 40. Ela fica com 40 centímetros. Aqui. Para 100 newtons, ela está elongada a 40 centímetros. B. L igual a 40 centímetros para F igual a 100. Igual a 100. Calcule o valor da constante elástica da mola. Aqui deixa eu fazer um comentário. Para você calcular a constante elástica da mola, evidentemente você pode usar a fórmula. Por exemplo, pega uma força, escolhe uma força, escolhe a deformação que você tem no gráfico e acha a força. Tá? Então vamos lá. C, eu vou pegar a força 100 newtons. Só toma cuidado aqui, gente, pelo seguinte. Na formulinha, esse ΔL é o quanto a mola deforma. Certo? No nosso gráfico, ele não está mostrando deformação da mola. Ele está mostrando o tamanho da mola. Então, tanto é que a mola começa com 20 centímetros aqui, ó. Para ela estar nos 40 centímetros, você tem que ter uma elongação aqui de 20 centímetros. Então, essa força de 100 newtons, ela fez a mola elongar 20 centímetros. É um ΔL de 20 centímetros. Tá ali. Tá? A gente quer calcular a constante. Normalmente, pessoal, a constante elástica, ela vem no sistema internacional. Isso significa que a gente vai ter que colocar uma elongação em metros. Então, na formulinha fica F igual a K vezes ΔL, ou 100 igual a K vezes 0,2, tá? Já passando para metros, 20 centímetros, 0,2 metros. Divide 100 por 0,2. O K é igual a 500 newtons por metro. Aqui a gente para um pouquinho para fazer uma reflexão sobre o número, tá? Perdão. 500 newtons por metro significa o que em termos práticos? Que para você deformar essa mola 1 metro, você precisa de 500 newtons. Na verdade, para cada 1 metro de deformação, você vai precisar de 500 newtons. 1 metro eu preciso de 500 newtons. 2 metros eu preciso de 1000 newtons. 3 metros eu preciso de... E assim por diante, tá? Diretamente proporcional. D. Considere que o limite de elasticidade de uma mola é o ponto em que ela deixa de obedecer à lei de Hooke. Isso é, sua deformação deixa de ser proporcional à força aplicada. Então ele está dizendo o seguinte: se você deformar demais a mola, chega uma hora que essa fórmula perde a validade. Chega um momento em que a força deixa de ser proporcional. Então essa fórmula para de funcionar. Isso a partir de um certo limite de força. Sabendo que o limite de elasticidade de uma mola é atingido quando a força aplicada é de 500 newtons, calcule o comprimento da mola nessa situação. Então, tipo assim, ele está dizendo para a gente que
O máximo que essa mola aguenta de força, chamar de força limite, é 500 newtons. E aí a pergunta dele é a seguinte, tá bom, se o limite dela é 500 newtons, quanto que vale o comprimento dela nessa situação? Quanto que vale o comprimento dela nessa situação? Bom, vamos aplicar a fórmula. F igual a K delta L. Na verdade, a gente nem precisa fazer essa conta aqui. Por quê? Ele quer que a gente calcule o comprimento da mola para quando ela está submetida a uma força de 500. Gente, quando a mola está submetida a uma força de 500 newtons, ela vai deformar 1 metro. É o K dela. Ó, 500 é igual a K vezes o delta L. Olha lá. Pronto. O delta L é 1. Acabamos de achar a deformação da mola. Isso aqui é a deformação, ó. Pronto. Só que ele não quer a deformação, né? Ele quer o comprimento final da mola. Gente, a deformação é o comprimento final menos o inicial. Estou usando aquela boa e velha estratégia do delta da física. Se eu quero um delta L, eu quero final menos inicial. A elongação da mola, ou a deformação da mola, perdão, é 1. O comprimento final eu não sei, mas o comprimento inicial, ó, era esse aqui, 0,2. Então, menos 0,2. Comprimento final, 1 mais 0,2. Dá uma olhadinha aí, ó. 1 mais 0,2 metros, dá 1,2 metros. Tá aí. Beleza? Questão número 13. Questão 13. A questão 13 já começa com aqueles exercícios de polia. Aqui uma polia mais simplesinha primeiro. Questão 13 diz: considere a situação indicada na figura em que um motor, com auxílio de uma polia, ergue verticalmente uma caixa de massa 12 quilogramas. Então, tipo assim, você tem o desenho aqui, o teto, aqui você tem uma polia presa no teto. A polia, gente, não sei se todo mundo entende o que é uma polia, mas a polia é um dispositivo que serve para você traçar uma corda por dentro dela e fazer um sistema de içamento. Então aqui você tem uma, tipo aquelas coroas de bicicleta, ela está presa pelo centro a um cabo. Aí eu vou colocar aqui uma corda, essa corda vai passar por cima da polia, ó, de tal maneira que eu consiga controlar ela com uma força vertical, tá? Uma das partes da corda, ela está ligada no motor. Aqui. Ela está ligada no motorzinho. A parte da direita da corda, da esquerda da corda, está ligada num bloquinho. Ela está ligada num bloquinho. Um corpinho aqui. Pronto.
Pelo desenho, né? Bom, ele fala que a massa do bloquinho é 12 quilos. Né? Pelo desenho apontando, o motor ele está girando de tal maneira que ele vai enrolando a corda e ela vai fazendo esse movimento aqui, ó. Aqui. Né? E aí ele fala o seguinte: a caixa contém materiais frágeis e deve ser erguida com velocidade constante. Essa frase é a mais importante do exercício. Constante. Veja por quê, gente. Ele vai fazer a pergunta aqui, ó. Qual é a magnitude da força vertical que o motor deve exercer para realizar a tarefa? Quando ele fala qual a magnitude, ele está falando qual é o valor da força, qual é o módulo da força. Tá. A segunda lei de Newton garante o seguinte. A segunda lei. Que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E a primeira lei garante que, se a força resultante for igual a zero, o corpo não tem aceleração. Tá? É muito importante que vocês... porque assim, normalmente quando a gente estuda a lei de Newton na escola, o professor ele fica falando muito, muito a palavra inércia, inércia, inércia. E ok, tá tudo certo. Mas tem uma coisa que é mais importante para resolver problema do que saber a inércia. É saber que se não tem força, não tem aceleração. Então, ou o corpo está na primeira lei, portanto ele não terá aceleração, ou o corpo estará na segunda lei, porque ele vai ter aceleração. Tá? Quando o exercício diz para mim que ele quer que o corpo suba com velocidade constante, quer dizer que o corpo tem que estar em movimento uniforme. E qual é a característica mais importante do movimento uniforme? Inclusive, é por isso que ele é chamado de movimento uniforme. Não tem aceleração. O corpo tem velocidade constante, portanto, ele não tem aceleração. Tá bem? Você fala, tá, mas e daí? E daí, então, que esse corpo está na primeira lei de Newton. A força resultante nele tem que ser zero. Tá, mas vamos com calma. Quais são as forças que estão agindo no corpo nesse momento que ele está subindo? Eu tenho duas. Vê se você concorda. A primeira, óbvio, é a força-peso, que eu vou representar lá para baixo aqui, ó. Peso. Peso. O peso dele é a massa vezes a gravidade. A Terra está fazendo força nele, né, puxando ele para baixo, a força-peso. Só que a corda está puxando ele para cima. Ah, cadê a vermelhinha? Ah, tá aqui. A corda está puxando ele para cima. Ó. Corda puxando ele para cima. Que eu vou chamar essa força de tração. Pronto. A tração é a força que o motor está fazendo. Eu quero que o corpo esteja na primeira lei. Não pode ter aceleração. Então a força-peso tem que ser igual à tração. Como o peso dele vale 120 newtons, a tração vale 120 newtons. Tá? Você vê que não tem, não é que não tem conta, tem uma conta para fazer, mas ele é um exercício muito mais de conceito. Ah, Danilo, e se ele tivesse aceleração? E se o corpo estivesse com aceleração, subindo? Então, uma outra possibilidade. Então, ó, o problema acabou aqui. Acabou. Resposta 120. Agora, caso o corpo. Opa. Aqui eu vou colocar uma observação, tá? Observação.
Ah, tá bom, já vou pegar lá. Gente, o Eloy fez café, tá? Se vocês quiserem ir pegar. Caso o corpo estivesse em move, porque você vai ter basicamente dois tipos de problema de lei de Newton. Ou o problema vai ter aceleração, ou ele não vai ter aceleração. Então veja como a coisa pode ficar mais complicada. O corpo está aqui, não está? Ó? Bloquinho, bloquinho. Eu vou desenhar duas situações possíveis, tá? O que a gente sabe, né, analisando o problema? Que existe uma força de tração para cima e existe uma força-peso para baixo, certo? Aqui. Quais são as possibilidades, pessoal? Primeira possibilidade: se a aceleração do corpo tiver para cima. Segunda possibilidade, aceleração para baixo. O que essas duas possibilidades têm de diferente? Gente, a segunda lei de Newton fala claramente o seguinte: se tem força, tem aceleração. Tudo bem. Se a aceleração estiver para cima, é porque a força resultante está para cima. Se a aceleração estiver para baixo, é porque a força resultante está para baixo. Tudo bem? E o que muda na hora de fazer contas? Bom, se a aceleração estiver para cima, portanto a força resultante vai estar para cima, a segunda lei de Newton ela fica assim, ó. Tração menos peso igual a massa vezes aceleração. Observa. Se a aceleração estiver para baixo, a força resultante muda. Ela fica assim, ó. Olha o detalhe. Tá vendo? Se a força resultante está para baixo, é peso menos tração. Se a força resultante está para cima, é tração menos peso. Só que em ambos os casos, pessoal, se o cara quisesse que a gente calculasse a tração na corda, ele ia ter que dar aceleração para a gente. Então ele fala assim: calcule a aceleração. Não, desculpa. Calcule a tração na corda para que o corpo esteja com a aceleração tal. Aí ele vai te dar a situação. O problema em si, ele não me deu aceleração, por quê? Ele não me deu aceleração porque o corpo está na primeira lei. Tá? Então, eu tenho três possibilidades em problemas de blocos. Ou a resultante é zero, ou a resultante está apontando para um lado, ou a resultante está apontando para o outro lado. Aqui, ó. Tá? Isso aqui é só para uma observação, para colocar mais no exercício. Ui, boa. Agora vamos lá para a página 25, gente. A 25 tem polia, plano inclinado, força centrípeta e outras cocitas aí. Tá? Ah, eu vou pegar um café para mim. Sei lá, rapidão. Um minuto. Tudo bem. Agora vem pegar aqui. É, minha filha. Aproveita que tá quentinho. Aproveita que tá quentinho. Você vai almoçar onde hoje?
Que horas que você vai buscar lá? Tá. Se a minha acabar antes, posso ir buscar também. Ah, você já pegou, tá na sua casa? Tá. Gente, a gente foi pegar um café, tá? Eloy fez café. Nossa, que café gostoso. Nossa, o café do Eloy tá muito bom. O da Ana é muito forte, nossa senhora. Faz café de ressaca. Na página 25, gente, vamos começar com o nosso querido plano inclinado. Eu vou dar uma teoriazinha, tá, gente? Não sei se vocês curtem. Ui, desculpa. Deixa que eu fecho, pode deixar. Eu vou fazer uma breve revisão teórica de plano inclinado para a gente falar do PX e do PY. Tá? Página 25, tá? Questão número 1. Deixa eu desenhar aqui o plano. Aqui. 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 Gente, o negócio é o seguinte. O plano inclinado, ah, ele envolve uma coisa que é um pouco estranha. Deixa eu só pegar aqui a câmera. Tá aqui. Na questão número 1, ele coloca um bloquinho pendurado numa corda num plano inclinado. Tá aqui. Aí ele fala o seguinte: uma caixa é colocada sobre a superfície de uma tampa e presa, uma rampa, perdão, e presa por um fio, conforme mostra a figura. Sabe-se que a inclinação da reta da rampa é de 30 graus e que a caixa tem 9,8 kg, 1,6 kg. Além disso, o atrito é desprezível e a caixa está em repouso. Olha lá, de novo. A palavra repouso, para mim, tem uma importância enorme na questão. Por quê? Se o corpo está em repouso, gente, significa que ele não tem aceleração. Se ele não tem aceleração, a força resultante é zero. Prontinho. Esse é a nossa situação. Tá. Aí ele pede, item A, indique todas as forças, incluindo as componentes do peso, determine o valor da normal, no B, e calcule o valor da tração, no C. Tá. Primeiro vamos desenhar todas as forças que estão agindo no corpo, ok? Força, peso. Força, peso. A força peso, ela é sempre uma força que atua na vertical para baixo. Pronto. Segunda força que esse corpo tem, pessoal. O corpo está preso a uma corda. Então a corda, de alguma maneira, exerce uma força no corpo, impedindo que ele deslize na rampa. Então a gente tem aqui uma força de tração. 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 Tá. Terceira força, que sempre tem. A caixa, ela está apoiada na rampa. Está presa na rampa.
de tal maneira que, por conta do peso, né, ela acaba comprimindo a rampa. Em resposta a esta compressão, o que a rampa faz na caixa? Empurra ela para cima, que é a nossa querida força normal. Normal. Tudo bem? Até aqui, beleza. Essas são as forças que a gente tem. Só que tem um problema. Quando nós vamos trabalhar com plano inclinado, especificamente com plano inclinado, a gente vai ter que melhorar um pouquinho o aspecto desses vetores. Veja por quê. Vamos imaginar que eu vou cortar o fio. Se eu cortar o fio, a caixa desliza, não desliza? Só que quando a caixa desliza, ela vai deslizar neste eixo aqui, ó. Tá vendo esse eixo? Isso aqui é um eixo de movimento da caixinha. Como é que eu vou explicar? Olha só. Como é que eu vou explicar o movimento dessa caixa nesse eixo se não tem nenhuma força atuando nesse eixo? Perceberam qual é o problema? Aí você fala, tá, Danilo, mas como que você vai fazer? Eu vou decompor o peso. Quando nós trabalhamos com planos inclinados, a regra é clara. Nós não vamos trabalhar com o peso do jeito que nós estamos acostumados. Peso igual a massa vezes gravidade. Nós vamos enxergar no peso dois pesos ou duas componentes. Como que a coisa funciona? Eu tracei aqui esse eixo, ok? Que é o eixo por onde a caixinha desliza. Eu vou chamar esse eixo de eixo X. Gente, ele é um eixo X que para a gente ele não está horizontal. Tá percebendo? Ele é o eixo X para a caixinha. Tá. Se eu estou dizendo que a caixinha está no eixo X, andando, quem vai ser o eixo Y? O eixo Y, ele é sempre um eixo perpendicular ao X. Se eu estou dizendo que o X é isso, o eixo Y é isso aqui, ó. Ó. Tá bom? Cara, olhou para a questão, viu que é plano inclinado, já pensa nisso aqui. Ah, bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou olhar para esse peso e vou imaginar que ele tenha duas componentes. Agora eu preciso parar um pouquinho para fazer uma coisa com vocês. Porque eu não sei o quanto que vocês lembram dessa parte da matéria. Quer ver? Ó? Ó, imagina que isso aqui é um vetor. Vetor, tá? Esse vetor ele está colocado no eixo XY, beleza? Como que a gente desenha componentes do vetor? Todo vetor ele pode ser decomposto em uma componente horizontal e numa componente vertical. Para você desenhar os vetores, o que você faz? Você pega a ponta do vetor e projeta ela nos eixos X e Y. Quando você fizer essa projeção, você vai encontrar aqui, ó, um vetor X e um vetor Y, ok? Que são componentes do vetor. Eu vou fazer a mesma coisa, exatamente a mesma coisa com o peso. Eu vou projetar o peso no eixo X e vou projetar o peso no eixo Y. A hora que eu fizer isso, olha o que vai acontecer. Ó, eu vou projetar o peso. Deixa eu dar um zoom um pouquinho maior para o pessoal de casa conseguir enxergar. Ó. Tá aqui, ó. Tá um pouco de reflexo, tá minha sombra aqui, ó. Ó. Aí, olha só. Aqui, ó, gente, eu tenho Fx. Ó. Isso aqui é Fx. Ou Px, né? Vamos chamar de Px. Tá? Isso é chamado de componente
horizontal do peso. Componente horizontal do peso. Vou colocar aqui, ó. Componente horizontal do peso. Qual é a função dela? Entre aspas, né, a função. Ela tá ali para acelerar o corpo para baixo. É ela que vai puxar o corpo para baixo. Agora que, por exemplo, se esse corpo começasse a escorregar, iria começar a acelerar. Ia ser por causa dessa força aqui. Tá. Por outro lado, eu tenho uma segunda componente do peso que está apontando para cá, ó. Olha ela aqui, ó. Ó. Essa componente eu vou chamar de PY. O que o PY faz com o corpo? Literalmente aperta o corpo no plano. Lembra que eu falei para vocês que o corpo está apertando o plano? Existe uma força que faz ele apertar o plano. Sentar no plano. É a força PY. A força PY atua na compressão do corpo no plano. Do corpo no plano. Ok? Beleza. Outra coisa importante, gente, aí entrando nas contas, né? Evidentemente, nós precisamos calcular esse PX e esse PY. O que acontece, gente? O plano inclinado, ele tem um ângulo de inclinação, que nesse exercício aí, acho que é 30 graus. Esse ângulo de inclinação, ele é importante para que a gente calcule esses valores de P. Porque assim, o peso eu sei que é massa vezes gravidade. Agora, quando eu vou calcular o PX e o PY, eu preciso levar em consideração essa inclinação. Por quê? Por exemplo, se o plano estiver muito inclinado, por exemplo, esse PX ele tende a ser maior. Quanto mais inclinadão tiver o plano. Quando o plano estiver menos inclinado, esse PX é menor. Não sei se vocês conseguem imaginar essa situação. Tipo, quanto mais deitado tiver assim, ó, mais forte vai ser essa força puxando ele para baixo. Então, esses valores, eles dependem diretamente do ângulo. Então, vale aqui a gente lembrar das formulinhas, né? Para eu calcular o PX, eu vou fazer essa conta. P vezes o seno do ângulo da rampa. PX é P multiplicado pelo seno do ângulo da rampa. E o PY é o P multiplicado pelo cosseno do ângulo da rampa. Ah, tá bom? Apareceu o plano inclinado, imediatamente você já escreve isso aqui. Então, ó, isso aqui já funciona, pessoal, como a resposta do item A. Que ele fala assim, desenhe todas as... Identifique todas as forças, incluindo as componentes do peso que agem sobre a caixa. Está aqui a resposta do item A. Aí. Resposta do item A. Aí. B. Determine o valor da normal aplicada pelo plano na caixa. E no item C, determine o valor da tração no fio. Eu vou apagar esse gráfico aqui, tá, gente? Porque era só para mostrar para vocês. Esse gráfico não tem muita importância. Tá, agora o que eu vou usar para calcular as forças? Eu vou usar a palavra mágica. A palavra mágica é repouso. Se a palavra mágica é repouso, significa dizer o quê na prática? Que as forças estão se anulando. Então, por exemplo, a normal tem que ser igual ao PY. Vê se faz sentido. Ó. A normal e o PY, elas estão agindo no mesmo eixo.
Uma para baixo, outra para cima. Só que elas têm que se anular, porque o corpo está em repouso. E a tração tem que ser igual ao Px, que são as forças que estão atuando no eixo X. Elas também têm que se anular, essas duas aqui, ó, e essas duas aqui. Tá? Então vai, normal. Normal. É P cosseno de 30. Ele deu o cosseno de 30 aqui, né, o arrombadinho. Ele colocou 0,87. Ele arredondou, né? Ele colocou na forma de vírgula. Ó. Então fica normal igual. A massa da caixa, puta, o cara é um desgraçado, né? Ô, vamos colocar 10 quilos nessa massa, gente. Pelo amor de Deus, vai. Põe 10 quilos aí. Não, não, não. Puta, para com isso. Hoje é sábado de manhã. Não. Não. Põe 10 quilos aí, gurizada. Porque aí fica mais fácil de fazer a conta. Tá? Então, ó, se a massa é 10 quilos, segundo nós, né? O peso vale 100. Então, é 100 vezes o cosseno de 30 graus, que é 0,87. Aqui. Vai dar 87. 87 newtons. Agora, Px. Px é igual a tração. Então, tração é P seno 30. O seno de 30 vale meio. Então, fica 100 vezes meio, que dá 50. Tá aí. Tudo bem? Isso aqui é o item B e o item C. Tá? Eu gostaria de colocar um item extra. Vou colocar aqui um extra. O item extra é o seguinte, ó. Imaginem que eu venha com uma tesoura plim, e corte a corda. Cortei a corda. O corpo vai escorregar. Então, olha o que eu vou escrever. Calcule a aceleração do corpo, a aceleração adquirida pelo corpo, adquirida pelo corpo, ao cortarmos a corda. Ao cortarmos a corda. E aí? Sugestões, gente. O que a gente faz? Calcule a aceleração adquirida pelo corpo ao cortarmos a corda. Bom, se eu cortar a corda, ele sai do repouso. Acabou. Não existe mais primeira lei. Aí ele passa a estar na segunda lei. E o que a segunda lei garante para a gente quando um corpo está com aceleração? Que a força resultante é a massa vezes a aceleração. Agora, gente, vamos lá. Cortei a corda. Quando eu cortei a corda, claro, a tração sumiu. Não tem mais tração. O peso e a normal, eles continuam se anulando. Independente do corpo estar amarrado na corda ou estar solto, o peso e a normal, BY, né, e a normal, continuam se anulando. Mas aí quem é que está acelerando o maluco? O Px. É o Px que está acelerando o maluco. Então, nesse caso, gente, a segunda lei ela fica como? A força resultante que estaria eventualmente atuando no cara é Px igual a massa vezes a aceleração. Tá bom?
Esse é um outro tipo de possibilidade que você vai encontrar no vestibular. Ah, o corpo está descendo, não está parado. PX vale 50, né? PX vale 50. 50 igual a 10 vezes A. Ó. Né? Lembrando que por uma questão de conveniência, eu estou adotando a massa 10 quilos, tá? O problema está adotando 9 ponto alguma coisa lá. Então, A vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Então, assim, tentando explorar o máximo de possibilidades, né? Você pode encontrar planos inclinados onde o corpo está na primeira lei, ou planos inclinados onde o corpo eventualmente está escorregando de fato com aceleração. Tá? Ele também pode escorregar sem aceleração. Tá? Também tem outras situações. Aí. Ah. Questão 5. Polias móveis. Eu vou demorar um pouquinho para desenhar aqui, tá, gente? Vou pedir paciência para vocês, que esse desenho é bem chato. Pronto. Aqui. Pronto. Aqui. Agora eu vou dar um zoom aqui para a gente fazer a questãozinha. Cara, a questão de polia é sempre chatinha. Ó. Aqui está o desenho meia boca da polia da questão número 5. Existem vários exercícios de lei de Newton que os caras usam polias. E aí, quando a gente trabalha com polias, podem aparecer dois tipos de sistemas. O sistema que a gente fez na questão anterior, que era uma polia presa no teto, ou esse sistema aqui, ó. Esse sistema ele é chamado de sistema de polias móveis. Aqui eu tenho um sistema mecânico, né, com 3 polias. Só um comentário, tá? Onde que tipo se usa muito esse tipo de sistema? Em guindastes, tá? Porque ele vai oferecer para a gente uma situação muito curiosa. Então a história funciona assim. Aqui embaixo, ó, tem uma polia. Eu vou chamar essa polia de polia número 1, tá? Essa daqui, ó. Polia número 1. 1. Essa polia, ela tem uma corda que está presa no teto, ó. Ela passa por baixo da polia e está presa numa segunda polia. Tá vendo aqui, ó? Essa polia aqui eu vou chamar de polia 2.
2. Se você olhar para a polia 2, ó, a corda da polia 1 está aqui, ó. Tá vendo? Ó? Corda da polia 1. A polia 2, ela também está presa no teto. Passa uma corda por baixo dela aqui, ó. E essa corda passa por cima da terceira polia. Aqui, ó. Essa daqui é a polia 3. Tá? A polia 3, ela está presa diretamente no teto. Então, o que, que a gente percebe nessas três polias? Ó, a polia 3, ela está presa diretamente no teto. As polias 1 e 2, elas estão presas em cordas que estão no teto. Tudo bem? Então, a polia 1 e 2, vamos escrever aqui, ó. Polias 1 e 2 são móveis. Por que, que a gente diz que elas são móveis? Pelo seguinte, esse sistema ele é feito para funcionar da seguinte maneira. Eu vou prender aqui uma carga, tá bom? Essa carga ela tem um certo peso, tá? Que depois a gente vê o valor ali, não tem importância agora, né? Peraí, deixa eu só melhorar o zoom aqui. Aqui, ó. Tá aqui. E a gente vai içar esse peso fazendo uma força desse lado aqui, ó. Então aqui vai vir uma força que eu vou chamar, só né, de força potente. Normalmente a gente se refere a essa força chamando de força potente. É a força que pode ser feita por uma pessoa, pode ser feita por um guindaste, por um motor, algum tipo de coisa que vai fazer esse negócio puxar. Quando eu puxar esta corda para baixo, essas polias aqui, ó, começam a subir junto com o peso. Essa é a ideia, tá? A única polia que não se mexe é essa daqui, ó. Ela só gira. Essa daqui ela só gira. Essas duas, ó, elas vão içar o peso, tá? Beleza. Qual que vai ser a história, né, do sistema? Eu consigo fazer uma força pequena para levantar uma força grande. A força, esse sistema, ele tem por objetivo diminuir a força que você precisa fazer aqui, ó. Ele vai oferecer o que a gente vai chamar de vantagem mecânica. As polias 1 e 2 são móveis e oferecem uma vantagem mecânica. O que isso quer dizer? Eu consigo fazer uma força pequena, levantar uma força maior. Tá. Beleza. Ah, mas de quanto é essa vantagem? É aí que está a história. Depende do número de polias que você está usando. Quanto mais polias móveis você instala, menos força você faz. Tá? E aí nós vamos criar aqui, talvez vocês lembrem, não sei se lembram, mas a gente vai criar uma fórmula para calcular essa vantagem. Uma fórmula com o objetivo de você pegar a questão, bater o olho nela e resolver rápido. Tá? Eu vou fazer calmamente para a gente chegar na fórmula. Depois a gente decora a fórmula, tá? Vamos lá. Ele fala assim na questão, quer ver? Ó? Calcule o valor da força potente e da força resistente. Ele ainda coloca uma outra força resistente. A força resistente, gente, é o tijolinho daqui, ó. Tá? Essa é a força resistente. Tá, vamos lá.
Eu vou chamar o peso de P, tá bom? Vou chamar de peso de P. Beleza. Vamos imaginar que o sistema esteja parado. Vamos imaginar que o sistema esteja parado. Tá. Pensa comigo assim, ó. Se esse peso está preso nessa polia, na polia 1, você concorda que essa polia 1 está sendo puxada para baixo, exatamente com essa força? Tem uma força P puxando não só o tijolo para baixo, mas puxando a primeira polia também. Tá? Então, esta polia, ela está sendo puxada para baixo com uma força P. Tá? Só que a polia está parada. A polia está parada. Se a polia está parada, pessoal, significa que a força resultante nela tem que ser zero. Quem é que está sustentando a polia para ela não cair? Essa corda aqui, ó. Tá vendo essa corda que passa por baixo da polia? Ó? Essa corda, ela está literalmente impedindo que a polia caia. Ela está passando por baixo da polia. Então, olha o que eu vou fazer para esta polia não cair. Ela está sendo sustentada por duas forças que eu estou representando em azul. Ó. A cor... Marcelão. Bom dia, Marcelão. A corda, ela está passando por baixo da polia. Então, ela está segurando a polia, gente, nos dois lados aqui, ó. Ela está sustentando a polia por cima, por aqui, ó, pela direita, e sustentando a polia pela esquerda. Tá? Como essa corda que está sustentando a polia é uma corda só, quer dizer que a força aqui, ó, é igual a daqui. Tudo bem? Agora veja onde isso vai parar. Veja onde isso vai parar. Para a polia 1 tá parada, ó, polia 1. Polia 1. Repouso. Para a polia 1 estar em repouso, 2F1 é igual a peso. Portanto, F1 igual a P sobre 2. O que, que isso significa na prática, pessoal? Olha só. Se esse peso aqui, ó, for 1000 newtons, essa corda está sustentando quantos newtons? 500. Cada lado está sustentando 500. Ou seja, a polia, ela fez a corda sustentar metade da tração. Aqui, ó, 500, 500. Beleza. Agora eu vou para a polia 2. A polia 2. A polia 2, ela está sendo puxada para baixo também. Que força está puxando a polia 2 para baixo? A força F1, não é? A força F1. Dá uma olhada aqui, ó. Ó. Essa força F1 na corda, ó, ela está tentando puxar a polia 2 para baixo. Só que a polia 2 também está presa numa corda móvel. Ó. A polia 2 está presa numa corda aqui, ó. Então, essa corda que prende a polia 2 tem que sustentar o F1. Então, cada lado da corda vai ter uma força F2. Dá uma olhada. Ó. Tá vendo aqui, ó? O F1 está tentando puxar a polia para baixo. O F2 está segurando ela aqui. Para a polia 2 estar em repouso, para a polia 2 estar em repouso, 2F2 igual a F1.
Aqui. Se 2F2 igual a F1, F2 igual a F1 sobre 2. Agora, o final. Quem está fazendo a força F2? Vamos dar uma olhada aqui na corda de novo. Ó. Observa que essa força F2, ela está sendo feita nessa corda aqui, ó. Desce a corda, acompanha meu dedo aqui, ó. Ó, 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 ó. A força F2 é, na verdade, a força que está sendo feita aqui desse lado, ó. Nessa corda. Essa força aqui, ó. Então, olha que conclusão a gente chegou. A gente chegou à conclusão de que F2 é a força potente. F2 é a força potente. Espera um pouquinho. Se F2 é a força potente, olha o que eu vou fazer então. Olha o que eu vou fazer então. Força potente é igual a F1 sobre 2. Certo? Só que quem é F1, gente? Não é o peso sobre 2? Portanto, a força potente é igual ao peso sobre 4. Põe P sobre 2 aqui, ó. Põe P sobre 2 aqui. Fica P sobre 2 sobre 2. Tá? E o peso, por sua vez, é a força resistente. Então, eu vou dizer que a força potente é igual a 1/4 da força resistente. Tá aí. Ok? Então, a gente conseguiu fazer uma força 4 vezes menor, sustentar uma força 4 vezes maior. Tá. De onde vem esse 4, que é o que importa para a gente? Esse 4 vem das polias. Cada polia móvel que eu instalei aqui, ó, cada polia móvel que eu instalei nesse desenho, ela dividiu a força por 2. Como nós temos 2 polias móveis, ó, acabou que a força ficou dividida por 4. Tudo bem? É importante você perceber isso pelo seguinte: você pode estabelecer uma regra geral aqui, ó. Qual é a regra geral da história? Que é a fórmula. A regra geral é que a força potente seja igual à força resistente dividida por 2, que a polia vai dividir por 2, né? Elevado a um certo número n. Tá? Esse número n, pessoal, é a quantidade de polias móveis que você põe. Número de polias móveis. Tá? Cada polia móvel que é instalada nesse tipo de sistema vai dividir a força que você faz por 2. Tá aí. Diz a lenda que o Arquimedes, sabendo disso, construiu um sistema que tinha tanta polia que ele conseguiu sozinho puxar um navio. Ele conseguiu sozinho puxar um navio, diz a lenda. Deve ser história de pescador, né? Deve ser história de pescador. Tá. Quanto que é o peso que ele pôs ali? Deixa eu ver. Que a pergunta é basicamente essa, né? Cadê o peso? Ele não deu o peso?
Ah, vixe, tá aqui embaixo, 240 newtons, pode crer. Tá bem pequenininho. Então, o peso é 240, ó. Então, respondendo a questão, né? Item A. Força resistente é 240, é o peso. E B, força potente é 240 sobre 4, tá? Então, a força potente é 60. Aí. Tá aí. Vamos fazer um de centrípeta agora. Vou fazer um de centrípeta. Deixa eu pegar aqui. Eu vou fazer a questão número 12, da página número 26. Página 26, questão número 12. Nessa lista aí, pessoal, que a gente está fazendo algumas questões, as questões 12, 13, 14, 15 e 16, elas são todas elas para força centrípeta, tá? Da 12 a 16. Eu vou escolher a 12 porque a 12 dessas daí é a mais famosa. Ela já apareceu várias vezes em vários vestibulares. Então, é uma questão que vale a pena a gente olhar para ela. Centrípeta é sempre um assunto difícil, porque existem N situações. Tá? Não é aquele tipo de assunto que, se você fizer lá uma lista de 5, 6 questões, você já manjou do assunto. Você tem que fazer bastante mesmo. Se você pegar depois as questões com calma e dar uma olhada, vocês vão perceber que cada questão fala de uma coisa totalmente diferente. Tá? O método que você usa para fazer uma questão não é igual para fazer as outras. Só vamos lembrar, né, que quando a gente fala em força centrípeta, a gente está falando de uma força que é responsável por fazer um corpo descrever uma curva. Toda vez que um corpo precisa fazer uma curva, ele precisa de uma força que faça isso por ele, digamos assim. Essa força que vai fazer isso por ele pode ser a força de atrito, pode ser a força peso. Por exemplo, quando um carro vai fazer uma curva, a força que atua no sentido de centrípeta é o atrito, pneu. Quando um planeta gira em torno do Sol, a força que está fazendo isso é a gravidade. Quando eu amarro um corpo numa corda e começo a girar ele assim, ó, quem está fazendo isso é uma força de tração. Então, nos problemas de força centrípeta, cada vez a força centrípeta vai ser um tipo. Ou a força centrípeta é o peso, ou a força centrípeta é uma força elástica. Então, uma das dificuldades quando se fala em centrípeta é você descobrir no problema, né, especificamente, que força está fazendo esse papel de centrípeta. E aí lembrar o seguinte, ó, duas coisas, tá? Existe sempre uma ou mais forças atuando como centrípeta. Atuando como centrípeta. Então, sempre que a gente for resolver um problema de centrípeta, eu preciso procurar essa força. Segunda coisa, a força centrípeta é igual a mv ao quadrado sobre r. Cuidado com essa fórmula, porque para os menos avisados, você pode confundir ela com a fórmula da força da energia cinética, que não tem nada a ver, tá?
Beleza. O R, só para a gente lembrar, é o raio da trajetória. Raio, tá? Circunferência. Ali. Beleza? Vamos pegar aqui a questão número 12. 12. Eu vou fazer a 12 e a 13, tá? Que também é uma questão bem louca. Ele fala assim: a apresentação de motociclistas dentro do Globo da Morte é sempre um momento empolgante de uma sessão de circo, pois, ao atingir o ponto mais alto do globo, eles ficam de ponta cabeça. Para que nesse instante o motociclista não caia, é necessário que ele esteja com uma velocidade mínima. Tem uma velocidade ali. Se ele subir com uma velocidade menor que aquela, ele cai. Né? Na verdade, é assim, né? Quanto mais rápido ele subir, menor a chance dele cair. Né? Para que o motociclista não caia, é necessário que ele esteja a uma velocidade mínima que se relaciona com o raio do globo e com a gravidade. Então, essa velocidade mínima se relaciona com o raio e com a gravidade. Considere que no ponto mais alto do globo da morte, o motociclista não caiu, pois estava com a velocidade mínima de 27 km por hora. Então, tipo assim, tá aqui o globo da morte. O motociclista chegou aqui em cima, tá? E nesse momento, a velocidade dele aqui, ó, era de 27 quilômetros por hora. 9, 18. Quanto que dá isso? Deixa eu fazer a conta aqui, peraí. Eu vou dividir por 3,6, tá, gente? Dá 7,5. Tá? Eu vou dividir por 3,6 porque eu preciso trabalhar no sistema internacional. Aqui. E ele diz que essa velocidade é a mínima. Ele está no limite de cair. Ele está no limite de cair. Tá? Beleza. Nesse, assim sendo, qual é o raio do globo? Então ele quer saber qual é o raio do globo. Tá aí. Beleza? Tá aí essa questão. Bom, o corpo está fazendo uma circunferência. Em todos os pontos da trajetória, não só no ponto mais alto, mas em todos os pontos da trajetória, tem sempre uma força puxando ele para o centro. Sempre. Então, por exemplo, quando ele estiver aqui, tem que ter uma força puxando ele para cá. Quando ele estiver aqui, tem que ter uma força puxando ele para o centro. E assim por diante. Então, se isso é verdade, eu posso considerar que aqui tem uma força centrípeta. Tem uma força centrípeta. Essa força centrípeta é alguma força que está fazendo o papel de centrípeta. Agora vamos pensar, gente. Que força a gente conhece num corpo que é vertical para baixo? Esse é o peso. Essa força é o peso. Essa força, nesse ponto mais alto aqui, a força que está fazendo ele entrar na circunferência é o próprio peso. Tá? Vou escrever aqui, ó. No ponto mais alto, a força peso atua como centrípeta.
Tá bom. Se a força-peso atua como centrípeta, eu posso escrever isso, ó. Vê se vocês concordam. Ó, mv ao quadrado sobre r, força centrípeta, é igual a mg. Estou igualando as duas. Tá? E o que eu quero é o raio. Observa que no problema, ele não deu a massa do cara. Ele não deu a massa do motociclista. E por que, que ele não deu? Justamente porque na hora que a gente faz a equação matemática, ó, eu tenho massa dos dois lados. Então eu cancelo a massa, pronto, cancelei a massa. E aí eu quero o raio. Eu quero o raio. Eu tenho a velocidade e tenho a gravidade. Então eu vou escrever aqui, ó, o raio da trajetória, ele é g, não, desculpa, v ao quadrado sobre g. O que, que eu fiz aqui, ó, gente? Eu passei o raio para cá, isolando ele, e a gravidade para cá, dividindo, ó. Então ficou raio igual a v ao quadrado sobre g, tá? Como o raio, desculpa, como a velocidade, eu passei ela para metros por segundo, né? Então vai ficar 7,5 vezes 7,5, dá 56,25 aqui, ó, dividido por 10, tá bom? Vai dar 5,625. É igual a 5,625 metros, tá? Provavelmente numa prova de múltipla escolha isso viria com 5,6. Ele arredonda para uma casinha depois da vírgula, tá bom? Eu vou fazer mais uma questão de centrípeta, pessoal, só para vocês sentirem como as questões são muito diferentes, tá? Vou fazer a questão 13. Essa questão 13, ela me lembra o filme Interestelar. Não sei se vocês assistiram. No final do filme, quando ele volta lá, né, que ele encontra a filha dele mais velha, ele vai para um lugar, não sei se vocês lembram, que é um lugar que eles colonizam um lugar e é uma estação espacial, só que ela é meio redonda. Não sei se vocês lembram dessa cena do filme. Ela parece um cano, é um tubo gigante e as pessoas andam por dentro do tubo. Porque assim, quando a gente fala assim, de viagem espacial e esse assunto, eu particularmente sou muito, isso me fascina um pouco esses assuntos, né? Existe um problema técnico para você fazer uma viagem espacial que é o nosso corpo não aguenta ficar sem gravidade muito tempo. Não sei se vocês sabem, quando os astronautas voltam das missões espaciais, eles voltam tudo zoado. Eles têm problemas de vista, a falta de gravidade afeta a pressão ocular, eles têm problema de circulação, porque pensa assim, o nosso coração, ele está adaptado para puxar sangue do teu corpo, então ele tá adaptado a trabalhar contra a gravidade. Imagina, por exemplo, para o sangue sair do teu pé e vir para o teu coração. O seu coração é uma bomba de sangue. Quando você vai lá para o espaço, seu coração não tem gravidade. Então ele fica fraco. Como ele não precisa fazer tanta força, ele vai perdendo o tônus muscular. Quando o cara volta para a Terra, que ele volta para a gravidade, o coração está meio baleado. Eles têm problemas nos ossos, os ossos ficam, eles perdem densidade, digamos assim, o osso fica mais frágil, porque está fora da gravidade. Então, assim, existem vários problemas. O que, que os físicos falam? É possível você gerar gravidade no espaço? Sim, desde que você faça uma estação espacial que fique girando. O projeto ele é meio louco. Inclusive, esse projeto existe, tá? O projeto é você criar uma estação espacial grandona que funcionaria, né? Assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar.
Aqui, então aqui está a estação espacial, ó. A estação espacial é um cano, tá? Peraí, deixa eu só mostrar para o pessoal de casa que eu esqueci de colocar o zoom. Aqui, ó. Imagina um cano, tá? E as pessoas, elas vão viver dentro desse cano, ó. Elas vão andar por aqui, tá? Então imagina uma pessoa andando aqui assim, ó. Aqui dentro, ó. Só que qual que é a brincadeira, né? A nossa gravidade que a Terra faz na gente, ela nos faz ter uma sensação de peso sempre para baixo, certo? Então, o que que os físicos falam? Como que a gente conseguiria criar nessa pessoa uma sensação de peso que forçasse ela contra o chão? A gente poderia provocar, fazer com que essa estação espacial girasse. Se a estação espacial girasse, as pessoas que estão aqui dentro, ó, iriam se sentir sendo jogadas para fora da trajetória. E isso, para quem está lá dentro, daria uma sensação de peso. Então a pessoa iria andar na parede, entre aspas, da estação espacial. E ela ficaria girando infinitamente, né? É claro que para você fazer isso precisa ter energia, enfim. Mas fisicamente é possível. Você constrói um negócio gigante, as pessoas vão ficar andando na parede achando que estão no chão, na verdade, né? Tá aqui. E o exercício ele vai muito nessa linha. Ele fala o seguinte, ó. Uma estação espacial foi projetada em formato cilíndrico com raio igual a 100 metros, como mostra a figura a seguir. Aí no desenho, bem esquisitinho, ele mostra umas pessoinhas andando no teto. Então, ó, a estação espacial ela tem um raio de 100 metros. 100 metros. Para simular o efeito gravitacional e permitir que as pessoas caminhem na parte interna da casca cilíndrica, a estação gira em torno do seu eixo com velocidade angular constante. Então, ele tem uma velocidade angular aqui. Aí tem uma coisa importante, gente, que a gente precisa entender. Quanto maior for esta velocidade, maior vai ser a sensação que as pessoas têm de serem jogadas para fora. Porque o que acontece aqui, gente? Isso talvez vocês já tenham percebido. Tenta imaginar uma situação assim, ó. Imagina que você está num carro, mas você não está dirigindo, você está de passageiro. E aí tem um motorista. E aí, depois de um certo tempo, você dá uma cochilada. Tá lá. Aí, o motorista subitamente vira o carro para a direita. Não sei se vocês já repararam. Você está lá cochilando. Se o carro for virar para a direita, você vai para a esquerda. Você vai para o outro lado. Isso acontece sempre. Porque isso é o que a gente chama, né, de referencial inercial. Então, por exemplo, para a gente que está aqui fora da estação espacial, ela está girando. Para nós que estamos aqui fora, as pessoas que estão na parede, elas estão submetidas a uma força centrípeta. Quem é que exerce essa força centrípeta na pessoa? A própria parede. Então a estação vai girando, ela vai fazendo isso, ó. Ok? E a pessoinha está aqui, ó. Ela está aqui. Tá? Então, a todo momento, a parede está fazendo ela vir para o centro. Agora, se você for lá dentro e perguntar para a pessoa o que ela está sentindo, o que você está sentindo? Ela não está sentindo a força puxando ela para cá. Ela está sentindo a força puxar ela para fora. A pessoa que está dentro da estação, ela experimenta uma força que na verdade não existe. Eu vou escrever aqui, ó. Para um referencial dentro da estação, para um referencial dentro da estação,
vírgula. Essa força é centrífuga. A pessoa, ela sente uma força oposta ao que de fato está sendo imprimido a ela. E é essa força centrífuga que ela vai associar à sensação de peso. Então, isso aqui vai causar nela uma sensação de peso. Aqui. Sensação de peso. Quanto mais rápido essa coisa girar, quanto mais rápido essa coisa girar, mais ela vai se sentir presa no chão. Tá? E o que, que ele quer? Ele quer que essa plataforma gire com uma velocidade exata que dê para a pessoa a mesma sensação de peso que ela teria na Terra. Então, o que, que ele quer? Ele quer que a pessoa sinta uma força centrípeta igual ao peso. Ele quer que a pessoa sinta que essa força equivale ao seu peso. Tudo bem? E aí a pergunta dele é: qual deve ser a velocidade angular da estação para que isso aconteça? Ok? Então, assim, a conclusão, né, que a gente chega nesse exercício. Além de você conseguir produzir gravidade artificialmente, você consegue controlar o valor da gravidade pela velocidade que você gira a plataforma. Tá? Eu quero uma gravidade menor. Então, você gira mais devagar. Quero uma gravidade mais forte. Gira mais forte. E é isso que vai dar para a pessoa a sensação de estar mais ou menos presa na plataforma. Tá. Força centrípeta é m v ao quadrado sobre r tem que ser igual a m vezes g. Ok? Vou cancelar a massa também. E aí tem um probleminha, pessoal. Ele não quer a velocidade linear, ele quer a angular. Aí nós vamos ter que lembrar, não sei se vocês lembram, ó, lembrar. V igual a ômega R. Relação lá do movimento circular. Velocidade linear é igual a angular vezes o raio. O que eu vou fazer? Como eu quero o ômega, eu vou substituir no lugar do V aqui, ó, ômega R. Isso aqui, ó. Então fica assim, ó. Ômega R elevado ao quadrado sobre R é igual a G. Tá? Fica ômega quadrado vezes R ao quadrado sobre R igual a G. Ok? Dá para cancelar o raio ao quadrado com raio. E aí o ômega vai ser a raiz quadrada de G sobre R. G sobre R. Tá, ó, o G está aqui. Esse R que está aqui em cima, ó, eu passei ele dividindo o G. Deixa eu ver. Claro que essa conta não vai dar exata. Então, ele tem que virar aqui. É a raiz quadrada de 10 dividido por 100. Porque ó, a gravidade aqui é 10, tá? O raio é 100. 10 por 100 dá 0,1. Então, raiz quadrada de 0,1. Dá aproximadamente 0,3. Ômega igual a 0,3 radianos por segundo. 0,3 radianos por segundo. Deixa eu ver se tem aqui. Tem B, B de bola. Tá? Super difícil a questão. E aí você vê totalmente diferente daquela do Globo da Morte. Tá? O que, que tem em comum?
Tem sempre uma força atuando como centrípeta. Nesse caso aqui, ó, se o exercício perguntasse que força está atuando como centrípeta, é a força normal da parede na pessoa, tá? Beleza? Fechou? Gente, eu quero fazer um intervalinho de 10, 15 minutos para a gente entrar na química. Queria aproveitar hoje também para a gente pegar uma partezinha de química. Tudo bem? Eu vou deixar então aqui, eu vou fechar a gravação. A gente faz uns 10, 15 minutinhos e já voltamos, tá? Eu não vou terminar a aula muito tarde, não, tá? Quero terminar no máximo 11 horas, 11h10. Nós somos filho de Deus. Oh. Eu vou fechar essa gravação aqui, daqui a pouco eu abro outra.